Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais uma entrevista Quebrando a Lâmpada. Esse programa que já está em todo o território nacional, inclusive fora do Brasil. Estou muito feliz. As pessoas têm mandado mensagens, né, brasileiros que moram fora do país e também pessoas que são de outros países e estão já recebendo as entrevistas, né, com mentes brilhantes, com empreendedores de sucesso que têm vindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Empreendedores que quebraram as suas lâmpadas e transformaram ideias em ações concretas, transformaram ideias em projetos vencedores. Seja isso nas suas empresas, nas suas startups e dentro das organizações também. Então, agradeço a presença conosco, né, toda quinta-feira às 10 da noite, nas diversas mídias, e que continue com a gente, porque a cada quinta-feira, a cada semana, teremos um programa mais inspirador, com soluções tecnológicas super relevantes para que você aplique no seu negócio, para que você seja inspirado e também quebre as suas lâmpadas. Hoje aqui é uma alegria, porque hoje aqui eu recebo duas pessoas, mentes brilhantes, que vão trazer muitas lições aprendidas e vão inspirar cada um de nós, cada um de vocês. Primeiro eu queria fazer uma parte introdutória aqui para falar da água. A água que está no centro da nossa vida, da saúde, do meio ambiente e do futuro das cidades. Mas você já parou para pensar como que ela chega até a sua casa? Olha que interessante. É o que é preciso para garantir, e o que é preciso para garantir que ela continue chegando com qualidade e sustentabilidade todos os dias? Então hoje a gente vai falar desse tema. Esse tema tão importante, a gente tem dito que água é um insumo super necessário que faz com que a gente continue avançando, sendo feliz e realizando projetos vencedores. A gente vai falar hoje sobre como a inovação com propósito e como que a inovabilidade pode transformar um setor essencial e tradicional, que é o saneamento, em uma plataforma do futuro do empreendedorismo e impacto real. Os nossos convidados hoje aqui, a quem eu já agradeço, são duas pessoas que estão na linha de frente dessa transformação e acreditam no poder das ideias para mudar o mundo. Acredito no poder de quebrar as lâmpadas e transformar ideia para melhorar a vida de vocês, de todos nós. Temos aqui, então, agradeço muito, né, ao Natalício Risden Júnior, diretor de inovação e novos negócios da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. O senhor que teve uma experiência, você, se me permite, de almirante na Marinha, foi diretor e presidente também da Itaipu. Muito obrigado pela sua presença. E o Gustavo Possetti, especialista em pesquisa e inovação da empresa. Sejam muito bem-vindos. E obrigado mesmo pela presença de vocês aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Já passo a palavra para vocês, Risden, depois Gustavo, para, enfim, falar a sua primeira fala no programa Quebrando a Lâmpada. Muito obrigado. Bem, Gilles, privilégio estar aqui hoje com você. Primeiro, porque falando de inovação, o que você está fazendo aqui é uma inovação. Primeiro que você está trazendo pessoas que estão ligadas à área, são pessoas que conhecem e podem levar para os seus ouvintes não só a experiência, mas também aquele toque a mais. Como é que eu, sendo um estudante, eu sendo uma pessoa da área, posso inovar, posso levar? Então, eu acho que esse seu programa, de tudo que nós conversamos anteriormente, meus parabéns e que seja um sucesso aí nesse momento. Da Sanepar nós vamos falar durante a entrevista bastante, eu depois falaria um pouquinho da nossa Sanepar. Muito, muito obrigado. Gustavo, amigo aí dessa minha jornada no governo, uma pessoa inspiradora, entusiasta da inovação, seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Muito obrigado, Gilles, é um grande prazer estar aqui contigo, com todos aqueles que nos acompanham, ao lado do diretor Risden, e demonstro aqui minha total satisfação em poder falar sobre inovabilidade. Nós acreditamos muito nessa abordagem, temos encontrado resultados muito, muito interessantes, né? E será um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Desde já, parabéns pelo programa e muito obrigado pelo honroso convite, meu caro. Bacana. Muito obrigado e vamos começar então esse bate-papo que tem muita coisa para a gente falar. E já fazendo a primeira provocação sobre estratégia, água e inovação, esse novo jeito de fazer saneamento. Risden, como que a gente então pode, como que a água deve ser tratada, né, mais do que um recurso natural, ou seja, é um ativo estratégico importante, que é extremamente necessário para as pessoas, né? Eu diria que a água no mundo,
é algo primordial. Nós podemos ver vários países que têm dificuldade de obter a água ou de ter água suficiente para disponível, não só para o consumo humano, mas para a agricultura e outras áreas. E você vê que a água é um diferencial. E você poder, na Sanepar, tratarmos a água é um grande privilégio. Primeiro porque você começa a conhecer. Eu sou um neófito na área de saneamento. Eu estou há 1 ano e meio que cheguei na Sanepar, até num convite justamente para criar uma diretoria de inovação e novos negócios, com uma visão não só de tratar a água, mas também ver uma utility com o futuro, porque a Sanepar hoje já atende quase 100% de água tratada para os municípios aos quais ela tem o contrato, que são 345, e na parte de esgoto nós tratamos mais de 80%. O que é importante, não só coletamos, mas tratamos todo o esgoto. E temos já pensamento que esse tratamento de esgoto também é uma forma de preservar a natureza e preservar o meio ambiente. Bacana. Na mesma toada, Gustavo, né, nessa ideia do ativo estratégico, queria agregar mais uma questão para ouvir você. O saneamento é um serviço essencial, mas muitas vezes ele é invisível, né? Ele não aparece lá para a população. Como comunicar o valor tão importante desse serviço à população? Como fazer para realmente encarar esse desafio? Não é fácil você ter esta abordagem incorporada no dia a dia. Portanto, o contexto da educação socioambiental, uma comunicação clara, uma comunicação direta é essencial. Eu não conheço nenhuma cidade inteligente sem água. Eu não conheço nenhuma cidade inteligente sem pessoas sadias. Portanto, estabelecer um canal de comunicação com todos os usuários da bacia hidrográfica em torno do recurso hídrico é essencial para que tenhamos água em quantidade e qualidade para as gerações atuais e futuras. Perfeito. Ó, já sublinhando isso, as empresas, as pessoas, os municípios, eles precisam ter água potável, energia elétrica e internet. E hoje nós estamos falando aqui de um insumo super importante, que é a água. Então, de novo, agradeço a contribuição da Sanepar para o Paraná e certamente ela é um case para também para o mundo. Eu sei que o Gustavo tem levado essa experiência para fora do país também. Mas, Risden, trazendo aí essa questão de cidades inteligentes, eu colocaria comunidades inteligentes, que não podemos esquecer também da área rural, né? Como que está hoje a estratégia, o papel da Sanepar nesse contexto tão importante? Conforme o Gustavo trouxe, as pessoas elas precisam estar bem, né, para a cidade e o município ser inteligente. Sanepar, como empresa, como eu disse anteriormente, nós temos nos municípios que atendemos 100% de água tratada, ou praticamente 100%, a parte de esgoto. Mas temos grandes desafios pela frente. Quais são esses desafios? Como é que nós podemos levar o saneamento, e a água normalmente já está chegando, mas como levar o saneamento aos demais municípios do estado do Paraná e, quiçá, fora das fronteiras do estado do Paraná. Então, para isso, nós temos estudado várias iniciativas, soluções da natureza. Por quê? O tratamento do esgoto é muito caro, é extremamente caro. Então, para ele se tornar viável, eu preciso ter um volume de demanda que permita você fazer os investimentos. Para pequenos municípios, nós estamos atrás de soluções da natureza. O que seria isso? É você fazer o tratamento do esgoto via natureza. O que é? Você tem canais onde você coloca plantas e essas plantas fazem o trabalho de saneamento. Ao final desse processo, você tem água limpa que é devolvida aos mananciais ou devolvida à natureza. E nós tivemos na França agora há pouco tempo, qual o nome da empresa? Com a Phytorestore. Phytorestore, que é uma empresa francesa, nós temos empresa no Brasil, mas eles lá têm uma larga experiência nessa parte. Já fizeram fazendas, biofazendas, como eles chamam, e fizeram o tratamento do Sena, recuperaram o Sena com justamente esse cuidado da natureza. Quer dizer, além de você tratar o esgoto, na realidade você tem quase um jardim.
Fantástico, esse é um ponto importante. Nós temos muitos problemas no Brasil, nas grandes cidades, nos grandes centros, a questão, né, dos rios, né, a questão realmente da poluição. E nós temos que aprender e buscar referências que já estão dando certo, né? Muito legal. Gustavo, a inovação, né, já pelo início de conversa, eu acompanho a Sanepar, acompanho o teu trabalho, acompanho o trabalho aí também da liderança do Riesling. A inovação já está no DNA da Sanepar. Ela já tem isso no seu DNA, já está na sua estratégia. Então, como que ela, fala um pouquinho sobre como que ela então como que ela contribui para aumentar ainda mais essa eficiência operacional, econômica e ambiental nesse serviço entregue à população. Que isso aqui eu assino embaixo, né, a preocupação da Sanepar de entregar um serviço com qualidade e eficiência lá na ponta, lá para o usuário. Quando nós pensamos no setor de infraestrutura, né, normalmente você pensa em atividades tradicionais, pragmáticas. Especificamente no saneamento, vamos abrir uma vala, instalar um tubo, uma bomba, guiar água, coletar esgoto, levar para uma infraestrutura onde a gente vai fazer o tratamento. Ocorre que nós temos inúmeros desafios que se aparecem todos os dias, em que se pese aqui no Paraná temos uma empresa pujante, Sanepar, com mais de 60 anos de tradição, história, muito eficiente na sua execução, isso devidamente observado nos seus resultados financeiros, ambientais, sociais. Nós sempre temos novas fronteiras. Nós temos sempre a fronteira da universalização, nós temos as mudanças climáticas e a necessidade de nos adaptarmos a esse contexto. Nós temos as demandas ambientais, né, cada vez mais restritivas no que diz respeito às outorgas e lançamentos, né, requeridos, né, ou requisitos para os lançamentos, né, de nossos efluentes. Portanto, nós precisamos olhar para cada um desses desafios e nos posicionar na perspectiva de buscar as melhores práticas de engenharia e, por que não, soluções disruptivas que podem ser aplicadas no nosso caso, gerando importantes resultados, como, por exemplo, reduzir o tempo de uma operação, de um atendimento, reduzir as perdas d'água, reduzir o consumo de energia elétrica, reduzir as emissões de gases indutores de efeito estufa. Então, no nosso caso, como diz o diretor Riesling, nós estamos na inovação sempre em busca de uma nota fiscal. Mas, além da nota fiscal, no nosso caso, nós estamos também em busca da melhoria contínua dos nossos processos, fazendo com que os serviços sejam entregues para a sociedade cada vez com melhor qualidade e fazendo com que a sociedade se beneficie, não apenas da água pronta disponível para beber. Vamos lembrar, a água que está disponível na torneira é uma água que pode ser ingerida como alimento. Ela é água potável. Bacana. E é uma condição muito importante. Agora, não é só ter a água disponível neste momento, é também no futuro. E mais do que isso, por trás de cada gota d'água existe o suor, a dedicação de mais de 6.000 profissionais da companhia que tocam toda uma infraestrutura pujante para que aquela água esteja disponível para a população, sendo entregue a uma tarifa módica, uma tarifa justa. Então, todo o esforço de inovação, mesmo em tempos com desafios que o mundo, né, vem discutindo, nós buscamos aprimorar rotineiramente, fazendo com que a sociedade se beneficie e que, consequentemente, tenha a melhoria da qualidade de vida e a saúde cotidiana. Muito importante, ou seja, olha que legal ouvir isso, né, do Gustavo, do Riesling também, a preocupação da Sanepar com a tua saúde, né, com a água potável lá na torneira. E todo esse trabalho desses 6.000 colaboradores, tem muita gente ali comprometida e que leva essa qualidade até você. Onde tem também nesse processo muita inovação nos processos, inovação no produto, que é a própria água, ou seja, inovação no processo administrativo. E toda essa inovação, ela gerou também muitos prêmios, né? Eu queria ouvir do Gustavo, depois passando para o Riesling, muitos prêmios internacionais. Quer dizer, qual que é a mensagem que fica? Eu imagino que é uma mensagem super boa, né? Quer dizer, esse prêmio internacional chancela o trabalho, né, Gustavo? Sim, a Sanepar tem participado, né, e recebido importantes reconhecimentos em nível nacional e internacional. Recentemente, a empresa foi, né, identificada, né, como uma empresa pujante no setor de infraestrutura. E isso muito nos orgulha, porque estamos falando, né, de empresas que atuam no setor de rodovias, ferrovias, no setor de saneamento privado, público, né? Então,
dentro desse contexto, muito nos orgulha, no cenário nacional, né, ser citado como uma empresa de referência. E, no ano passado, nós recebemos importantes honrarias internacionais. A Global Water Intelligence certificou a Sanepar como uma das empresas, né, mais inspiradoras na jornada, né, vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, em especial o ODS 6. E a IWA, International Water Association, reconheceu a Sanepar como uma Climate Smart Utility, ou seja, uma empresa que olha para as questões climáticas apropriadas ao seu contexto, inspirando no seu país e no mundo outras utilities, outras empresas como a Sanepar, a olharem para essa perspectiva climática que é muito importante hoje, mas principalmente para o futuro. Risden, fantástico isso. Felicitações a vous, monsieur. A tua equipe lá da Sanepar, hein? Falei, agradeci em francês porque ele fala muito bem o francês. Que alegria, né? Junto aí com o Gustavo, com o time. E imagina o orgulho aí do presidente Blay, do nosso governador Ratinho Júnior, junto contigo, Risden, receber esses prêmios, né? Eu diria não só esses prêmios, mas dentro da inovação está a busca que nós estamos tendo de alcançar, digamos, 100% de água e de esgoto. Certo. Tá? Para essa consecução desse conceito, dessa ideia, a empresa inovou através das parcerias públicos-privadas. E dentro da parceria público-privada, a gente inovou também dentro da parceria com a cláusula de barreira. O que a empresa pensa nesse sentido? Nós queremos ter mais de um parceiro tocando áreas que a gente tem atuação, justamente para termos a experiência de cada um, mas também temos a universalização do tratamento de esgoto para toda a população do Paraná. E uma das diretivas do nosso governador foi que isso está programado pela lei para 33. Ele pediu que antecipássemos para 29. E o trabalho e empenho da empresa está sendo no sentido de chegarmos a esse objetivo que foi solicitado pelo nosso controlador. Que legal. E eu tive essa grata satisfação de participar de projetos no governo, de ter reuniões, né, com o governador Ratinho Júnior. Essa inquietude dele, que eu também tenho, e vocês certamente têm, vamos antecipar tudo que é possível, né, porque é importante para todos. A gente está quase encaminhando o final do primeiro bloco. Queria falar um pouquinho dos novos negócios que estão na Sanepar, a inovação na veia. O que vem por aí, Risden? Enfim, que você possa nos adiantar. Olha só, novos negócios. Você tem uma utility como a Sanepar, que nós estamos atingindo 100% de água, mais de 80% de esgoto. E o dia seguinte, nós somos uma empresa com 60 anos e queremos estar, no mínimo, mais 100 anos pela frente aqui. Então, nesse sentido de novos negócios, o que nós estamos olhando? Você tem que ver que a água é um item da natureza que ele é restrito, ele não é um item que você tenha sobras da natureza, ela é sendo utilizado. Então, água de reuso, esse é um tema extremamente interessante, que nós estamos trabalhando fortemente nessa parte, que seria a água resultante do tratamento do esgoto, ela pode ser reutilizada. Inclusive, existe uma lei, uma normativa dentro do Estado do Paraná, classificando, eu não vou entrar detalhando isso, mas, por exemplo, nós já estamos até em Pato Branco, na Copetradição, nós já estamos na fase final, onde toda a água resultante do tratamento do esgoto será utilizado pela indústria. Bacana. Então, demonstrando que é mais um passo, porque é caríssimo você ter água tratada para no uso de lavar calçada ou de usar nas caldeiras. Então, esse é um novo negócio. Como temos outros também. Fibra ótica. A gente tem uma experiência que nós fizemos aqui no zoológico, o Zoológico Inteligente, Cidade Inteligente de Curitiba, onde nós passamos o cabo de fibra ótica por dentro da estrutura que já está embaixo da terra. Então, com isso, você consegue ter
não tem necessidade de ter nada aéreo, é muito mais barato, porque a manutenção, a preservação disso tudo é muito grande. E o zoológico, até eu tive a oportunidade de estar com o nosso prefeito, inaugurando lá, reinaugurando o zoológico, e um dos pontos colocados foi a questão de você ter o Wi-Fi para toda a população, e hoje o paranaense ou o curitibano pode acompanhar o que está acontecendo com os animais através da internet. Remotamente, fantástico. A gente está acabando o primeiro bloco, para dar os parabéns à Sanepar e à família Tonos, ao Fernando, Julinho, lá da Cooper Tradição. Tonos, estou esperando vocês para a entrevista, hein? Porque é uma bela experiência também ali no sudoeste do Paraná. Bem rapidamente, se for possível, Gustavo, né? Para daí a gente deixar para essa conexão com o ecossistema de inovação para o início do segundo bloco. Mas vamos finalizar o segundo bloco, o primeiro bloco, aliás. Como equilibrar essa missão pública com a busca de novas soluções inovadoras? Porque a Sanepar é um ente público, né? É um ente do Estado. Fala um pouquinho sobre isso. É sempre um grande desafio, Gilles, quando se está tratando com entes públicos. No caso da Sanepar, uma empresa de economia mista, controlada pelo governo do Estado do Paraná e que presta um serviço de natureza pública, né? E com uma infraestrutura pesada, né? Uma infraestrutura pujante, quer dizer, nós estamos falando aí de mais de 60 mil quilômetros de rede de água, mais de 40 mil quilômetros de rede de esgoto, são mais de 3 voltas no planeta Terra só em redes, né? Então, como é que você equilibra essa vocação pública com a perspectiva da inovação? Bom, com provocações diárias, né? A alta direção está sempre provocando o seu corpo técnico na perspectiva de melhorar os seus serviços, na perspectiva de atender cada vez melhor o cidadão, na perspectiva de garantir a saúde pública. Então, olhando para essa perspectiva pública, mas principalmente para as inquietações inerentes à inovação, as incertezas inerentes à inovação, nós procuramos nos inspirar, obviamente, e trazer para a população, ou traduzir para a população a melhoria contínua na prestação dos serviços. Fantástico. Muito obrigado por essas grandes lições que vocês trouxeram no primeiro bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco e a gente vai iniciar o segundo bloco falando dessa conexão da Sanepar, que já trouxe várias lições muito bacanas, né? Ou seja, projetos concretos, premiações, como que eles conectam com o ecossistema de inovação do Paraná, que é muito forte, e com a sua equipe técnica, que é de primeira mão. Tive nessa semana, inclusive, conversando com o Anderson, que é da área de tecnologia lá, onde a gente conheceu um pouquinho desses números, sabe, gigantescos que a Sanepar tem aqui no Paraná. Logo, logo, voltamos ao segundo bloco dessa conversa inspiradora com o case da Sanepar aqui do nosso Paranazão. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas, um movimento que inaugura um novo momento da Claro.
mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio, hoje tem Azures em campo e todos os caminhos levam ao Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição, é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino. Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores. Levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Tudo bem, pessoal? Retornando ao segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada. E hoje aqui quebrando muitas lâmpadas, aliás, mostrando lâmpadas que foram quebradas e transformadas em ações concretas, inovadoras no business, né? Nas ações da Sanepar. Né? Essa empresa de saneamento e que leva água potável e diversos outros serviços associados para cada residência, para cada paranaense. Então aqui a gente, certamente, estamos tendo aqui uma aula, né, desse tema tão importante, porque é o insumo, eu diria, mais importante que precisamos ter. Eu queria já começar aqui com uma provocação, Risden, começando para você, falar um pouquinho da estratégia, depois ouvir do Gustavo, essa conexão com o ecossistema de inovação, né, com as startups, com os parques tecnológicos, ou seja, onde tem muita, com a academia, né, nós temos 7 universidades estaduais hoje no Paraná, né, ligado aí a 7. Então, como é que está essa conexão e falar da importância também? Olha, a Sanepar tem um cuidado e tem um olhar muito forte para a inovação. Isso eu sempre falo que está no DNA da empresa. Por quê? Se você for ver a estratégia, a missão que está colocado para a empresa, a inovação está inserida nesses contextos. E vou falar de 2 programas que nós temos. Nós temos o Sanepar Startups, que nós já estamos fechando a 2ª edição, e o Sanepar Labs, que na realidade é um lançamento, é a ideia até do nosso presidente, o presidente Blay, que ele tem essa vontade que a gente possa buscar nas empresas as soluções. A única inversão que nós estamos fazendo, que muitas vezes a gente buscava um edital onde eles vinham nos oferecer atividades que eram exercidas por essas startups.
Nós estamos invertendo o processo. A gente olhou para dentro da empresa, viu as dificuldades que todas as diretorias tinham, criamos uma demanda, são quase 70 demandas, que são as necessidades dentro da empresa, e em cima delas nós estamos estruturando o Sanepar Labs com vários atores. Nós vamos ter a Hot Milk, depois eu peço para o Gustavo ampliar um pouquinho, a Lactec, vamos ter com a Fundação Araucária. Para quê? Para que a gente possa lançar esse desafio de maneira que as startups venham e a gente vai ver se já for um produto final, nós vamos contratar ou vamos executar. Se estiver numa fase de fazer uma prova de conceito, nós vamos trabalhar com o Lactec e vamos ver. Se precisar injetar recursos, também vamos atrás desses recursos. Então, nesta parte de inovação, o que a empresa está procurando fazer é trazer para dentro dela as ideias e os conceitos que nossas empresas ou nossas inovações fora da Sanepar estão vindo de maneira a incorporar a nossa empresa. Ótimo. Que bacana, parabéns por essa estratégia, esse mindset inovador já distribuído e engajando todos, né, dentro da organização. Isso é fundamental, é fantástico, ou seja, da alta administração, da diretoria, da presidência até cada um dos colaboradores. Gustavo, falando um pouquinho também dessa questão dos ecossistemas, né, se puder trazer mais alguma informação, e já de mãos dadas com a questão da sustentabilidade, da conexão com os ODS, fala um pouquinho aí antes de entrar naquele tema que eu estou bem curioso para ouvir. Bom, meu caro, inovação aberta, né? Eu acho que é o termo mais contemporâneo para o assunto que foi aqui tratado. Ele precisa ser observado com muito carinho quando se pensa em uma utility, quando se pensa em uma empresa que atende ao cidadão. Exatamente por isso que a Water Research Foundation, né, uma instituição que fica lá nos Estados Unidos, ao ouvir importantes utilities no mundo, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, fez uma proposição de um modelo em que as empresas de saneamento não apenas compravam tecnologias, às vezes tecnologias propostas pelo ecossistema, mas que não eram apropriadas para aquele contexto. Mas, como mencionado pelo diretor Risden, né, você ofertar desafios para que todos os atores do ecossistema, startups, instituições de ciência e tecnologia, incluindo universidades, né, aceleradoras, agências de cooperação, bancos multilaterais, possam participar da construção de soluções criativas, sustentáveis e inovadoras a serem empregadas pela utility. Porque a partir do momento que a utility, uma empresa como a Sanepar, utiliza essas soluções, quem se beneficia diretamente disso não é só a Sanepar, é a população que é atendida todo dia pela companhia. Eu costumo dizer, Gilles, que eu sou piá de prédio. O que é um piá de prédio? Quem mora em Curitiba, quem nasceu em Curitiba, sabe o que é um piá de prédio. E como piá de prédio, nascido, né, criado, né, sempre morando em Curitiba, eu tive sempre água tratada, pronta, disponível na minha torneira. E eu não tinha a menor ideia de que por trás daquela gota d'água existia não só uma infraestrutura, mas um portfólio de soluções ofertadas por diferentes atores. E que cada um desses atores pode interagir rotineiramente com a utility no sentido de aprimorar os seus serviços, aprimorar os seus produtos, que no final do dia vão fazer com que a gente consiga, né, ter cada vez mais segurança, né, e qualidade na prestação dos serviços. Então, essa conexão ela acaba sendo primordial, porque nós não temos todas as competências necessárias para avançar dentro da companhia, mas nós reconhecemos que fora das nossas fronteiras existem atores importantíssimos que podem nos ajudar a aprimorar os nossos processos de maneira mais ágil, de maneira mais acurada, né? E nós temos obtido sucesso nessa interação. Nós hoje temos startups, né, que começaram uma jornada com a Sanepar, com uma ideia, que passaram pelo desenvolvimento da prova de conceito, ou seja, o desenvolvimento da solução, o teste da solução, a verificação da solução, e hoje tem essa solução sendo escalada, não só na Sanepar, no Brasil. Que ótimo. E até com relações internacionais. Então isso mostra que esta relação
e desculpe usar o termo em inglês aqui, é ganha-ganha, win-win. Né? A Sanepar ganha, a população ganha, o ecossistema ganha com o fortalecimento. E tenha certeza, meu caro, que quando se fala em saneamento ambiental, o Estado do Paraná não tem apenas uma empresa de referência. Ela tem um ecossistema de inovação de referência com importantes, né, atores cada vez mais fortalecidos e desenvolvendo soluções para o cidadão. Vou me atrever aqui, após a fala do Gustavo, que o Paraná tem um ecossistema concreto, robusto e efetivo, né, para a água potável e para o saneamento. Ou seja, a Sanepar como um hub, conectando os diversos stakeholders para essa entrega efetiva lá na ponta, para o usuário. Então está aqui, realmente a Sanepar é um ecossistema, né, para o saneamento e para a água potável. Risden, inovabilidade como caminho para superar desafios. Quero que você só abra o caminho para passar a palavra para o professor, conforme você mesmo me falou, mas que legal, fala um pouquinho disso. Quem está nos assistindo, você aluno, você startup, você micro e pequeno empresário, vamos ficar atentos, mais do que já estamos atentos nessa bela entrevista, nessa entrevista enriquecedora, nessa prosa enriquecedora sobre saneamento e água. Inovabilidade. Vamos lá, esse era um termo que eu aprendi com o meu amigo Gustavo aqui, que eu digo, eu sempre brinco, faz parte da minha equipe, mas é o gênio da equipe. Ele é quem assina embaixo, Risden, assina embaixo. É quem tem uma motivação muito grande. E você tem a inovação e tem a sustentabilidade. Então, o termo inovabilidade é uma junção da inovação com sustentabilidade. E como é que você pode traduzir isso? Eu não tenho que buscar a inovação pela inovação, mas eu tenho que buscar a inovação de maneira que ela seja perene, que ela traga benefícios, como o Gustavo colocou. Nota fiscal é um termo que eu aprendi no sentido de que, ao final da inovabilidade, eu tenho que ter a nota fiscal. Não é dinheiro, é simplesmente eu buscar mudar um processo, aumentar a eficiência e a eficácia, eu ver o novo conceito que está sendo colocado. E eu acho que isso é extremamente importante e isso já estava na Sanepar, mas hoje em dia está muito mais forte nós fazemos webinars com toda a empresa, justamente trazendo ou empresas, ou ideia, ou pessoas que falem para toda a empresa sobre essa parte de inovabilidade. Gustavo, a palavra é sua. Bacana. Se me permite. Não, com certeza. E a importância do engajamento da equipe, né? O engajamento da equipe é importante. Como se traduz essa inovabilidade, então, na prática, Gustavo, dentro da Sanepar? E parabéns aí por vocês cunharam um termo muito interessante, por favor. Não, por favor, Gis. Primeiro, é um prazer e muito obrigado pelos elogios e menções honrosas. Devolvo aqui de maneira recíproca, né, ao diretor Risden e a ti, meu caro. Né? Bom, inovação para a sustentabilidade. Obviamente se olha para a sustentabilidade na perspectiva clássica do triple bottom line, né, o aspecto ambiental, social, financeiro, mas o próprio criador dessa abordagem hoje já olha não apenas para o tripé, mas para a integração propriamente dita entre eles. E fazendo uma proposição, né, ressignificando o conceito de sustentabilidade como aquele que efetivamente faz a geração de valor para a sociedade. Quando nós olhamos classicamente para a inovação tecnológica, né, nós olhamos para, né, uma nova abordagem, uma nova ferramenta, né, a indústria 4.0 tem inúmeros dispositivos, eu sei que você domina e trabalha, né, diariamente com esse conceito, Gilles, mas o conceito proposto pelos alemães, né, da indústria 4.0, na verdade ele foi ampliado quando se olha, né, que a tecnologia é feita por pessoas, para pessoas, a serviço do cidadão, e aí nós estamos falando de um conceito japonês, né, que é a sociedade 5.0. Perfeito. Então, quando se pensa em inovação a serviço da sustentabilidade, a serviço da geração de valor, a serviço do cidadão, se olha, né, para a sustentabilidade não como um adjetivo
da inovação, mas como a inovação, uma ferramenta que promove a sustentabilidade, que está conectada com a pauta, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que está conectada com uma pauta amplamente discutida hoje no ambiente empresarial, a pauta ESG, né, ambiental, social, né, e de governança. E nós temos o privilégio, na verdade, na Sanepar, em trabalhar com água, um recurso natural, e ao trabalhar com esse recurso, nós estamos diretamente vinculados a essa pauta, a pauta do futuro, a Agenda 2030, que seguramente passará por uma atualização no futuro próximo, e nós estaremos preparados, olhando para a inovação como uma ferramenta que gera valor para a sociedade. Gustavo, mas na prática, como é que é isso? Porque isso é uma filosofia, veja, eu sou engenheiro de formação, eu sou experimental, né? Como é que a gente traduz isso no dia a dia? Em cada ação, em cada aprimoramento, em cada engajamento com o consumidor de uma forma diferente, uma nova ideia que melhorou a produtividade, uma nova perspectiva que gerou valor para o cidadão. E note que esse cidadão é acionista da Sanepar. Hoje nós temos mais de 550 mil acionistas observando o nosso modelo de negócio, né? Nós temos quase 11 milhões de pessoas que são impactadas diretamente pelos serviços da Sanepar. Então, cada vez que a companhia consegue, né, prestar um serviço de qualidade, fazendo com que o cidadão tenha a saúde preventiva garantida, nós estamos praticando a inovabilidade. E isso se traduz por uma nova tecnologia aplicada, por um novo modelo aplicado, mas principalmente aos resultados que efetivamente nós geramos da aplicação dessas novas ideias e que acabam impactando o cidadão no seu dia a dia. Não, bacana, super importante, obrigado aí por esse conceito, né, esse princípio super importante. Se puder na sequência também, mas eu quero colocar mais um ingrediente. Dá um exemplo bem prático, né, lá na ponta, né, que é a inovabilidade, e aí eu colocaria também, Risden, a economia circular. Como que a Sanepar está trabalhando esse conceito e prática da inovabilidade com a economia circular dentro da Sanepar, olhando de novo, vocês várias vezes falaram aqui, isso é muito legal ouvir, cuidando e se preocupando com o usuário final lá na ponta. Bom, vamos lá então. A palavra é sua. Não, claro, e nós estamos juntos nessa, né? Quando se trata, por exemplo, o esgoto, nós estamos reduzindo, né, a carga poluidora, a matéria orgânica e outros contaminantes que estão presentes na sua composição antes de lançar no corpo receptor. No rio, por exemplo. Ao se fazer esta atividade, nós geramos subprodutos, que hoje, né, diretor Risden, nós estamos considerando como superprodutos. Como assim, Gustavo? O que é um superproduto? Bom, o diretor Risden já antecipou. A água tratada pode ser útil para alguém. Ao invés dela ir para o rio, ela pode ir para a indústria, ela pode ir para o agricultor, né, fazendo a fertirrigação, ela pode ser utilizada para a limpeza de áreas públicas, né, o uso urbano. Água, tratamento do esgoto, resultado. Isso, tratamento do esgoto. Inclusive, ela pode ser utilizada, né, como reuso potável indireto, ou seja, né, depois de um tratamento, retornar ao processo, né, de tratamento de água. Então, a água que antes era simplesmente descartada dentro da lógica da economia linear, hoje ela pode ser reutilizada gerando modelos criativos, inovadores e sustentáveis. O mesmo vale para a fração sólida que nós tiramos do tratamento do esgoto, que nós tecnicamente chamamos de lodo. O lodo tem em sua composição, majoritariamente, água, matéria orgânica e nutrientes. Se nós eliminarmos os patógenos, os micro-organismos, nós temos em mãos um belo fertilizante. E a Sanepar possui já há décadas um dos maiores programas de reciclagem agrícola de lodo, levando lodo para o agricultor, principalmente pequenas, né, e médias propriedades. E hoje nós estamos estudando a possibilidade de termos um fertilizante organomineral, né, uma evolução dentro dessa perspectiva, muito útil para um estado como o Paraná, né, que tem pujança na agroindústria. E para fechar esse conjunto de exemplos, nós temos nesse processo de tratamento de esgoto, por exemplo, o biogás. Certo. Esse biogás tem em sua composição majoritária o metano. O metano que, até pouco tempo atrás, esse biogás era simplesmente captado e queimado para fins de segurança operacional, para evitar a emissão de gases indutores de efeito estufa. Só que este metano é energia química. E como energia química, ela pode ser convertida em energia elétrica, em calor, em biometano, que pode ser utilizado para os carros, pode ser injetado na rede de gás natural ou entregue como um gás veicular. Inclusive, mais recentemente, você pode
tratar esse biometano de tal forma a gerar produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, o hidrogênio renovável, que é uma pauta ainda bastante em estudo, em investigação e com um potencial muito bacana dentro dos movimentos de transição energética. Portanto, nós estamos falando de um passivo, até pouco tempo atrás, que era o esgoto, que todo mundo quer se afastar, e transformá-lo, né, em algo com elevado valor, em um ativo, que pode virar fertilizante, que pode virar água de reuso, que pode virar energia, como são os exemplos que a Sanepar tem hoje. Né? Nós temos hoje 2 plantas no raio de 10 quilômetros aqui de Curitiba, a ET Atubaçu e a ET Belém, com plantas que produzem biogás. Uma delas nós usamos o biogás para gerar calor e energia elétrica, e no outro nós recuperamos o calor para poder secar o lodo e reduzir os custos com disposição final desse material. Que fantástico, olha só, sublinhando, e a gente estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Vamos ter que remarcar aí, vocês terão que retornar para a gente continuar esse bate-papo. Sublinhando o que o Gustavo falou, a Sanepar transforma problema em solução, problema em valor agregado. Isso é fantástico. As 2 últimas questões, por favor, Riesling, quer complementar? Só queria fechar a questão da economia circular. Sim. Ele já colocou todo esse ecossistema e o que nós estamos buscando? Como justamente você colocou, o que era um problema que eu tinha que pagar para tirar o meu lodo, o que nós estamos procurando já dos novos negócios, eu ter uma parceria onde um privado que conheça o sistema e saiba como tratar, eu entrego o lodo, participo com ele no risco, nessa parte toda, mas vamos buscar uma solução para esse lodo. Isso que estaria a economia circular sendo inserida dentro da empresa. Fantástico, né? É um modelo de negócio, sabe, moderno, inovador e que resolve problemas efetivamente. As 2 últimas questões aqui, queria começar contigo, Riesling, sobre cultura, pessoas e o impacto real, né? Foi falado várias situações aqui sobre isso, quer dizer, como incentivar essa cultura da inovação dentro da empresa, porque tem muita ideia no mindset, na experiência desses 6 mil colaboradores, né? Quer dizer, como trazer isso e já demonstradas as aspas do Riesling, né? A mensagem tua para, especialmente o jovem que está assistindo o programa. Por favor, Riesling. Olha só, nós consideramos dentro da empresa tão importante isso que nós temos um sistema que nós chamamos de Sunny Ideias. O que é o Sunny Ideias? Qualquer colaborador, ele pode entrar no sistema e lançar a sua ideia. É claro que ele vai ter que lançar, justificar, tem uma série de pontos. E, ao final, esses colaboradores são premiados por essa participação. Então, este Sunny Ideias foi uma forma que nós estamos... já existia na empresa, mas a gente ampliou isso extremamente, justamente buscar trazer que a inovação não é feita por ideias só. A inovação é feita com participação dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. A mensagem que eu diria para a nossa juventude, eu considero um fato extremamente válido a juventude estar participando. Eu diria que na fase da vida que eu estou hoje em dia, o que mais me traz satisfação é criar novos líderes, é trazer essa juventude para absorver um pouquíssimo conhecimento que eu tenho, mas que eu posso trazer. Então, mensagem que eu deixo a vocês. O saneamento como um todo é saúde para a população. Então, se você quiser conhecer um pouco mais e poder trabalhar um pouco mais disso, tenha certeza que os canais de comunicações da empresa estão abertos para que a gente possa colocar. E, por meio de palestras, até na Universidade Federal do Paraná e em outros locais, a gente procura trazer essa juventude para esse contexto de Brasil. Muito bom. As aspas do Riesling. Obrigado pela tua presença aqui. Gustavo, a sua mensagem, inclusive também dizendo, né, seu jovem, se as pessoas que queiram conhecer mais sobre a Sanepar, podem eventualmente ir nas palestras, acessar as mídias sociais da Sanepar, deixa suas aspas e esses endereços para as pessoas acompanhar aí essa bela estratégia que a Sanepar vem implementando. Maravilha, meu caro. Bom, informações corporativas, né, sobre a Sanepar podem ser consultadas, né, a qualquer momento em site.sanepar.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os elementos necessários, né, sobre inovação,
sobre inovabilidade, sobre os aspectos financeiros e sobre as iniciativas e projetos da companhia. Então, estão disponíveis essas informações a qualquer tempo. E quando se pensa fundamentalmente em trabalhar com saneamento, Gilles, né, há alguns anos, né, há mais de década, eu recebia picada de um mosquitinho que falou assim, você tem vocação para poder trabalhar com isso. E eu passei a acreditar nesse mosquitinho e tenho, claro, me dedicado muito em aprender todos os dias, em entender as novas dinâmicas, em interagir com novos profissionais, né, em aprender com aqueles que são mais experientes, como o diretor Riesling, que está aqui conosco, né, com atores do ecossistema, como você, como a gente vem colaborando e interagindo. Agora, tudo isso precisa fazer sentido, né? Você precisa acordar de manhã e ter certeza de que você está vocacionado, que você está fazendo a coisa certa. E você precisa, no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro, descansar, né, e estar novamente com as baterias recarregadas para o próximo dia. Portanto, por trás dessa jornada vocacional existe algo chamado propósito. Perfeito. E o meu propósito, e o que me conforta hoje, meu caro, é que eu tenho um filho de 6 anos chamado Davi. Bacana. E o Davi toma água da torneira. Que legal. Portanto, eu preciso, todos os dias, né, colaborar para que essa água esteja pronta, disponível para o Davi e, quem sabe, para os meus netos. E essa é uma narrativa que me conforta. Portanto, se é possível recomendar algo para alguém, né, ter um bom propósito talvez seja um bom caminho para você se auto-justificar, né, e batalhar pelos seus desafios, né, e principalmente por aquilo que faz sentido para você. A geração de valor para a sociedade, para mim, faz muito sentido. A inovabilidade faz muito sentido. A minha família faz muito sentido. E é por isso que todo dia a gente batalha para que o Davi, que também é piá de prédio, consiga ter água, né, em quantidade e qualidade, né, para as próximas décadas. Muito bom. Riesling, muito obrigado. Uma fala final sua, por favor. Obrigado, Gustavo. Valeu, meu caro. Muito Satisfação obrigado. Aqui de vocês estarem aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Eu posso resumir colocando que saneamento é saúde. A água é primordial para todas as pessoas. Então, a mensagem que eu tenho, vamos preservar os nossos mananciais, vamos preservar a utilização da água de maneira correta, de maneira que, como o Gustavo colocou, nossos netos ou trinetos ou quem vier depois da gente tenha um continente, tenha um país e tenha um estado pujante, mas com água à disposição de todos os seus moradores. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a você que esteve assistindo esse programa inspirador sobre esse ecossistema de inovação, né, da inovabilidade, da água, do saneamento, com essas lições aprendidas desses 2 líderes que estão aqui conosco, com sua vasta experiência e com suas mentes brilhantes. Obrigado também ao nosso patrocinador, a Claro, a Pumatronics, a Raimix, que tem apostado nesse projeto, no propósito desse programa, para levar as experiências do nosso Paraná, no caso hoje da Sanepar, para todo o Brasil e todo o mundo. Continue seguindo o nosso programa, assistindo toda quinta às 10 da noite, no YouTube, no Spotify, nos diversos streamings, na Sky e no próprio site da Central TV. Muito feliz com esse programa que está levando ideias e inspirando vocês a quebrarem a sua lâmpada e transformarem essa ideia num propósito concreto, numa ideia concreta, em nota fiscal, em qualidade de vida. E o principal, com água potável, que você seja cada vez mais feliz. Muito obrigado e até o próximo programa.